Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, para trazer mais um conteúdo bem interessante para vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a assistência de enfermagem no cuidado ao paciente, com algum problema na pressão arterial. Eu já me adianto e falo que esse vídeo não vai ficar 100% igual outros vídeos de outros canais que vocês veem aqui no Instagram, mas é um conteúdo que eu quero trazer para vocês com um pouco mais de frequência, sempre trazer uma informação nova relacionada à prevenção e à promoção da saúde também, tá? Então vamos explicar um pouquinho o que é a pressão arterial. A pressão arterial, se eu tivesse que explicar hoje para um paciente, eu diria que é a resistência que a corrente sanguínea ela sente quando passa dentro do vaso sanguíneo. Como que é, por exemplo, A gente tem um vaso sanguíneo assim, fechadinho. E aí, se esse vaso está muito dilatado, o sangue ele não tem nenhuma resistência para passar aqui. Então ele passa muito rápido, tudo tranquilo, mas a tendência é que a pressão ela seja mais baixa, porque esse vaso está dilatado. Se esse vaso está muito comprimido assim, bem apertado, então o sangue ele tem mais resistência para passar aqui dentro. E a tendência é que essa pressão arterial ela seja mais alta. E quais são os valores normais de pressão arterial? Então, a gente não tem o hábito de dizer, mas antigamente se falava muito que uma pressão arterial normal era uma pressão 12/8. Hoje não existe mais, esse consenso de que uma pressão 12/8 é uma pressão arterial normal. Por quê? Porque cada corpo é único, cada pessoa é única. Tem, a sua história, tem os seus hábitos de vida que são únicos, não são iguais aos das outras pessoas. Então é impossível a gente afirmar que uma pressão, um único valor de referência é o normal. Então nós costumamos dizer o seguinte, que existe a pressão arterial que é normal para aquela pessoa. Os valores de referência que nós temos, eles são de associações americanas, que são referência aqui no Brasil, nos cuidados com urgências e emergências de pacientes e são bem utilizados. Então, nesses valores, nós consideramos o seguinte, que uma pessoa, para estar efetivamente com uma hipotensão, que é uma pressão arterial baixa, os valores precisam estar abaixo de 90/60 milímetros por mercúrio. Popularmente, nós podemos dizer que seria uma pressão abaixo de 9/6. Então, até 9/6, existem pessoas que elas conseguem ter o seu dia a dia normal, ter os seus hábitos de vida normais, sem nenhum sintoma que afete, que traga algum prejuízo. E a pressão arterial baixa, a hipotensão, ela traz para a pessoa com sintomas a sensação de desmaio, de vista escurecida, uma pele mais fria, pegajosa. Tudo isso são sintomas de hipotensão. E essa hipotensão, se ela for muito grave, muito prolongada, ela pode gerar um choque para o paciente. É uma situação de urgência hospitalar. A pressão arterial muito elevada, ela também tem as suas consequências. E nós também, temos alguns valores de referência aí dessas associações americanas, que elas trazem para a gente como referência mesmo para o tratamento. Então, pessoas com a pressão arterial acima de 140/90, que nós podemos dizer aí 14/9 ou 14/10, são pessoas consideradas hipertensas. E aí, a hipertensão, que é a pressão arterial alta, ela também tem os seus sintomas, os seus sinais específicos. A pessoa ela vai sentir tonteira, vai sentir... algumas pessoas elas sentem enjoo estomacal. Então, quais são as consequências que podem gerar dessa hipertensão? Essa hipertensão ela pode gerar também quadros graves de AVC, de infarto, de edemas, que são, na maioria dos seus casos, tratados no meio hospitalar. Mas nós precisamos pensar, antes de pensar na questão hospitalar, que a prevenção e a promoção à saúde, elas são primordiais.
muitas das vezes nós reclamamos que o hospital está lotado, que não existem profissionais para atender, que ninguém, está todo mundo esperando, aquela fila enorme, mas nós não paramos para pensar que se nós cuidássemos melhor da nossa saúde na prevenção e na promoção, nós não teríamos que enfrentar filas hospitalares. Nós não teríamos que passar, às vezes, a noite com um familiar, com uma mãe, um pai, um marido, num hospital aguardando o atendimento, se nós cuidássemos melhor da nossa saúde. Então, vocês vão me ver sempre aqui falando de promoção e prevenção à saúde. A consulta domiciliar de enfermagem, ela tem esse foco de prevenção e promoção da saúde. E como que ela funciona? É uma consulta em que eu vou no ambiente, né, do paciente, vou na casa, eu conheço seus hábitos de vida, eu faço ali toda uma investigação do passado de saúde desse paciente, se ele já fumou, se já bebeu. A gente faz toda uma investigação de histórico cirúrgico, de medicações, para montar uma anamnese, que é onde estão todos esses dados compilados. A partir dessa anamnese, é possível, né, que eu trace um diagnóstico de enfermagem. Esse diagnóstico de enfermagem, ele é como se fosse uma listagem de risco. Tipo, é como se fosse, por exemplo, quais riscos esse paciente tem de desenvolver a doença A, a doença B, de piorar a doença que ele já tem. E a partir desses diagnósticos de risco, é possível montar um plano de cuidados específico, personalizado para aquele paciente. Não tem como a gente falar que um único tratamento ele vai ser eficiente para a pressão arterial. Porque, como eu já disse, cada corpo é único. Cada pessoa é única. Então, cada pessoa vai responder de uma forma ao tratamento. Da mesma forma, o tratamento ele precisa ser personalizado. Ele precisa ser baseado nas condições daquele paciente. Um exemplo que nós podemos dar, né, é quando você vai no nutricionista. Não adianta um nutricionista passar para você uma lista com 500 coisas diferentes para você comer, sendo que não está nas suas condições financeiras ou você não tem o hábito de comer aquilo. Tudo tem um processo e nós precisamos respeitar os processos que nós passamos. E a consulta domiciliar de enfermagem, ela vem nesse processo, em entender o ambiente do nosso cliente, do nosso paciente, para poder intervir da melhor forma para que o nosso paciente, o nosso cliente, eles também entendam a necessidade de cuidar da saúde. A gente não faz aquilo que a gente não entende a necessidade. A gente pode até fazer aí por uma semana, 2 semanas, mas se nós não entendemos a real necessidade do cuidado com a nossa saúde vai ficar em segundo lugar. Então, pensando nisso tudo, né? A partir do momento que nós montamos aí o nosso plano de cuidados, o que tem nesse plano de cuidados? Nesse plano de cuidados tem uma proposta de cuidados com a alimentação que precisam ser tomados. E aí eu tô falando, né, no caso do paciente com pressão arterial. Tem aí, né, os cuidados relacionados com a alimentação, o incentivo à atividade física, porque o enfermeiro, gente, ele não é educador físico. O enfermeiro, ele é um especialista no cuidado com o paciente. Nós podemos indicar a necessidade de realizar uma prática física, uma caminhada ou além de uma caminhada, por exemplo, alguma atividade que requer um pouco mais de esforço físico para o desenvolvimento do corpo. Mas atividades físicas específicas, elas são relacionadas com a profissão da educação física e a profissão da fisioterapia. Mas o enfermeiro, ele pode sim indicar a necessidade da prática de atividade física, dependendo do caso, ou avaliar se o que você já está fazendo conta como uma atividade física. E a alimentação e a atividade física, elas vão contribuir para manter essa pressão arterial num valor adequado, num valor que você não sinta nenhum sintoma, que não prejudique o seu dia a dia. E a pressão arterial sozinha também, ela não é um dado que você consiga avaliar.
ela precisa ser avaliada em conjunto com todos os outros dados vitais, com a glicemia, com a saturação, com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória. E avaliar a pressão arterial com aqueles aparelhinhos de pulso não é o ideal, porque aquele aparelho ele descalibra muito fácil. O ideal é avaliar com o esfigmomanômetro, com o estetoscópio, de maneira correta, seguindo todos os passos. Aí sim nós vamos ter um valor real da pressão arterial. E a partir desse valor real, em conjunto com todos os outros dados vitais, vai ser possível traçar esse plano de cuidados que seja próprio para o paciente. Além desses cuidados com a alimentação e com a atividade física, com os hábitos de vida diários, o enfermeiro ele também vai orientar os cuidados com a medicação. Por quê? Às vezes o paciente ele tem uma pressão arterial alterada, uma pressão arterial, por exemplo, mais alta. Ele toma uma medicação, mas essa pressão arterial está continuando mantendo alta. É a partir da avaliação do enfermeiro que vai ser possível verificar se esse remédio está realmente fazendo efeito. Então, nós vamos fazer o acompanhamento da pressão, porque às vezes há necessidade de realizar uma nova consulta com o médico para que ele faça a troca da medicação ou para que ele faça a adaptação da dosagem correta. Então, o médico ele só vai poder fazer a troca ou a adaptação dessa medicação, da dosagem dessa medicação, a partir do relatório do enfermeiro, desse acompanhamento correto dos dados vitais, para poder ele tomar a sua conduta. E quando eu falo, por exemplo, aqui no caso eu estou falando do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro ele vai fazer a avaliação com esses cuidados com a medicação. Vai separar a medicação correta, porque, por exemplo, se esse paciente ele toma uma medicação para pressão arterial alta, a gente precisa avaliar se ele está tomando nos horários corretos. Se o medicamento, se for um paciente idoso, ele não vai ver se esse medicamento está vencido, se não está vencido. Então, nós orientamos a família em todos esses sentidos. E quando eu falo, por exemplo, no cuidador de idosos, o cuidador de idosos, ele tem a mesma função. Porque o enfermeiro ele não está com o paciente 24 horas por dia. Eu realizo, por exemplo, a consulta domiciliar. Vou ao ambiente, faço a consulta, deixo os cuidados a serem seguidos. E aí, a família, se ela já tem um cuidador, é o cuidador que vai seguir com os cuidados que eu prescrevi. Então, o cuidador, ele precisa ter também um olhar mais amplo na questão da pressão arterial do seu paciente. Ele precisa fazer a avaliação correta, saber fazer a avaliação correta desses dados e interpretar o valor dessa aferição da pressão arterial. Ele precisa sim ter o cuidado com a alimentação do seu paciente, vigiar se está comendo da maneira correta, se o paciente às vezes é um paciente bem mais esperto, gosta de uma comida mais salgada e tá ali colocando um sal na comida sem falar com as outras pessoas. Ele precisa ter algum cuidado correto, o cuidador, né? Precisa ter um cuidado correto com o seu paciente para estimular a prática das atividades físicas que eu prescrevi. Ele precisa ter um cuidado correto em verificar a medicação desse paciente constantemente. E tudo isso, o cuidador ele só vai conseguir fazer se tiver uma parceria entre o cuidador, o enfermeiro, a família, a equipe multidisciplinar e o paciente. Porque se o paciente também não tiver interesse em cuidar da saúde, não tem o que a equipe inteira faça, que ele não vai cuidar da sua saúde. Então vamos ser sempre, promotores de saúde. Vamos ser sempre estimuladores da prática da prevenção e da promoção da saúde. E eu gostaria de convidar vocês a partir disso, desse vídeo inicial, para vocês conhecerem um pouco mais da minha consulta domiciliar. Quem tiver interesse pode entrar em contato via direct ou pelo WhatsApp e agendar a sua consulta. Nós temos hoje, 3 planos personalizados, diferenciados para o atendimento ao paciente. E esses planos, eles são, a partir de uma consulta por mês até 3 consultas por mês, cada plano aí com a sua particularidade.
e eu convido você a conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas em breve eu espero trazer novos conteúdos para vocês, sempre intercalando a função do enfermeiro com a função do cuidador e da equipe multidisciplinar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês até aqui.